Toda ação tem um efeito. E uma ação que foi tomada no passado afeta pessoas até os dias de hoje. No vídeo de hoje nós vamos estar falando de um tema que é muito delicado, mexeu com a vida de muitas pessoas, mas também foi um tema escolhido por você, que é seguidor aqui do canal Jornada na História, que está inscrito no canal. Foi um momento muito triste na história, polêmico, que esteve dentro do maior conflito mundial existente até então. Hoje, vamos estar falando do bombardeio que vitimou vítimas e mais vítimas, mas colocou um ponto final na Segunda Guerra Mundial. Hoje falaremos de Hiroshima e Nagasaki. Acompanhe tudo o que será dito, porque além de Hiroshima e Nagasaki, iremos analisar outros fatos que têm ligação com esse fato ocorrido. Tudo isso aqui no canal Jornada na História. Bom, pessoal, antes de mais nada, de irmos discorrer sobre esse tema, eu já gostaria de pedir a você, vai deixando o like aqui no canal Jornada da História, que isso é muito importante, porque mostra para o YouTube que você está gostando do conteúdo. E vídeos aqui, pessoal, saem toda quarta e sexta, tá bom? E você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Vamos ajudar o canal a crescer e tornar-se conhecido no Brasil e no mundo. Galera, a nossa jornada hoje será sobre um momento muito difícil da história mundial. Até porque, quando eu digo o nome Hiroshima e Nagasaki, eu sei que aparece na sua cabeça, talvez, essa cena. O cogumelo se formando e nada mais restando por baixo. Entretanto, para entendermos Hiroshima e Nagasaki, nós temos que compreender o contexto que levou a este episódio fatídico. Bom, Hiroshima e Nagasaki só vai ocorrer com um ponto final devido a algumas atitudes que foram tomadas no passado. Como é de conhecimento de todos, no mundo, nesse período, estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, onde nós tínhamos os países aliados contra a Alemanha e os seus aliados nesse conflito. A Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperial de Hirohito. Nesse conflito, a Alemanha perde, os Estados Unidos e a União Soviética invadem Berlim, tomam conta da Alemanha e dão meio que um fim a esta guerra. Entretanto, o Japão não tinha se rendido, tanto que houve a Conferência de Potsdam, que ocorreu durante julho e agosto. Só que nesse período, o Japão ele não estava se rendendo, ele continuava bombardeando, ele continuava lutando, ele continuava dando o seu máximo, não aceitando a derrota dos seus aliados. Entretanto, mediante isso tudo, nós temos que lembrar que, no passado, o Japão tinha atacado os Estados Unidos, que foi algo que o mergulhou também nesse conflito que estava ocorrendo no continente europeu. E que ataque foi esse, professor? Gente, Pearl Harbor. Pearl Harbor foi o ataque aonde a esquadra japonesa, o ataque de aviões japoneses vieram sobre a base em Pearl Harbor e matou muitos americanos que foram vitimados desses ataques, até mesmo de ataques de kamikazes, que eram aviões lacrados, onde os pilotos ficavam dentro e iam atacando e destruindo os navios da Marinha Americana e por aí vai. O Japão tinha, através disso, a ideia de afastar permanentemente os Estados Unidos da região do Pacífico e impedi-lo de entrá-lo na guerra. Entretanto, as coisas não foram dessa maneira, porque os Estados Unidos começou a atacar o Japão e até então o Japão era vitorioso. Mas as coisas mudaram do nada para o Japão. O Japão teve uma derrota que mexeu com toda a sua estrutura e acabou até mesmo mexendo com o país. Porque, gente, a guerra, ela mexe com a economia de um país. As pessoas vão investir em armas, alimento,
envio de tropas, socorro, soldo de soldado, tudo isso, e o país foi perdendo fundos. E dentro disso, o Japão ele foi se distanciando e se tornando encurralado. Aí podemos dizer que chegamos à Conferência de Potsdam. Dentro disso, nessa conferência, ocorreu duas situações. Primeiro, nessa conferência, os Estados Unidos apresentou aos aliados o plano que foi feito no Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan ele foi criado em 1939, durante o governo de Roosevelt, por causa de uma carta que Roosevelt teria recebido de Albert Einstein, é isso mesmo que você está ouvindo, de que os alemães eles tinham ideia da criação de armas atômicas. Dentro disso, os Estados Unidos, junto com colaboradores do Reino Unido e do Canadá, começaram a investir na criação de armas atômicas, chegando à questão da rendição do Japão. O Japão se recusou a abrir mão de sua possível vitória, que não existia mais. Então, os Estados Unidos, vendo que o Japão não iria abrir mão disso, envia, no dia 6 de agosto de 1945, o Enola Gay. E nesse momento, o avião estava sobrevoando a cidade de Hiroshima, que tinham militares, que tinham bases militares ali, mas também muitos civis. E quando o Enola Gay estava passando por cima, ele soltou a bomba. E quando a bomba, a 580 metros, explode, os relatos dizem que ela formou um pequeno sol, e foi uma pressão tão grande que as pessoas caíram no chão. Algumas foram instantaneamente vaporizadas. Lembra do filme Vingadores, Guerra Infinita, quando o Thanos estala o dedo, as pessoas literalmente viraram pó? É isso mesmo que aconteceu. Algumas começaram a pegar fogo e foram carbonizadas. Outras conseguiram escapar, mas ficaram com sequelas terríveis sobre o seu corpo, que permaneceu até os dias de hoje, alguns sobreviventes. O lago que tinha perto começou a ferver. Gente, um lago ferveu. Vocês terem essa ideia. Só que o governo japonês, mesmo com esse ataque, não abriu mão e continuou ali como se nada tivesse acontecendo, achando que o Japão iria continuar firme e atacaria. Galera, só que tem um detalhe. A ação das bombas atômicas foi um ataque planejado pelo seguinte: os Estados Unidos e os países aliados tinham a ideia de adentrar o Japão. Só que a perda de vidas ia ser muito grande. Então, preferiram a bomba atômica, ou seja, não faz muito sentido, mas enfim, não vamos entrar nesse caso. Só que, o que aconteceu? Quando eles enviaram a bomba explode no alto, dizima muita gente, está aparecendo aí para você o quantitativo de vidas que foram perdidas, só que havia outro ataque chegando. Bom, a segunda bomba, levada por um B-29, igual a de Hiroshima, mas só que atacou Nagasaki, o Bockscar, que era o nome do avião, levou a segunda bomba à região de Nagasaki, a cidade de Nagasaki. Só que ia para a cidade de Kakuro. Entretanto, devido à condição climática da cidade, a rota foi mudada e foi levada para a cidade de Nagasaki. Foi solta a bomba ela explodiu e causou vítimas igual a Hiroshima. E para que vocês saibam, a bomba que foi solta em Nagasaki era 50% mais forte do que a bomba que foi solta em Hiroshima. Muitas pessoas foram vitimadas devido a esses ataques. O que ajudou ali em Nagasaki foi devido à sua posição geográfica, os morros meio que conseguiram conter parte do impacto, mas mesmo assim muita gente morreu e muita gente foi vitimizada pelos ataques em Hiroshima e em Nagasaki. Para vocês terem uma ideia, gente, esses ataques foram tão terríveis, que a população de Hiroshima e Nagasaki sofria um preconceito do povo japonês por causa dessa situação toda e tiveram que lutar por muito tempo para que o governo japonês custeasse o tratamento médico das vítimas. Até porque, se formos parar para pensar, eles foram simplesmente alvo do inimigo, no caso, devido ao orgulho japonês. E, galera,
Há uma história muito interessante a respeito do ataque de Hiroshima e Nagasaki. Para pensar comigo. Você conheceu, ou por acaso, conhece a história de algum sobrevivente dos ataques que marcaram o Japão por toda a sua história? Ah, não conhece? Então vou lhe contar. Bom, eu vou te contar a história de uma menina que ficou muito famosa no Japão devido a um ato interessante que ocorreu com ela. Eu me refiro a Sadako Sasaki. Sasaki, a sua família no caso, era de Hiroshima e eles estavam lá quando a bomba explodiu. Mas para eu contar sobre ela, nós temos que voltar um pouquinho, tá? O que ocorre? A família de Sadako era uma família que tinha uma barbearia, seu pai era barbeiro, as pessoas cortavam o cabelo ali. E quando ela nasceu, um dos clientes de seus pais foi escolher o nome dela, porque Sadako era um nome que dava sorte e tudo mais. Entretanto, quando ela tinha 2 anos de idade, o seu pai foi chamado para a guerra, foi convocado, e ele teve que ir lá, ele ficou no hospital de Hiroshima, tratando dos doentes daqueles que vinham da guerra. Mas, no dia 6 de agosto de 1945, estava na casa no qual ela morava. Ela, sua mãe, seu irmão Masahiro e sua avó. Eles estavam tomando café como qualquer outro dia, até que do nada veio aquele clarão do céu. Mediante aquele clarão, as pessoas foram jogadas no chão, como eu falei para você anteriormente. Eles meio que conseguiram, meio que bambeando, sair da casa, porque a parede tinha caído, e começou a formar uma nuvem negra, e começou a vir uma chuva preta. Eles conseguiram, então, algumas pessoas auxiliaram, e eles foram para barcos, e as pessoas, mediante aquela sede, começaram a tomar daquela água preta que tinha empesteado o rio e o ao redor. As pessoas, eles sobreviveram à guerra, mas a este custo. Mas a vida de Sadako não foi somente isso. Depois desse conflito todo, que eles conseguiram entrar nos barcos, a sua avó tinha esquecido algo em casa e correu para recolher, pegar uma coisa dentro da casa. Entretanto, nunca mais foi vista. Passou-se muito tempo. Sadako já estava com seus 12 anos de idade, de 1949 a 1954. Hiroshima foi se restaurando. Alguns diziam que nada iria crescer novamente naquela região pelos próximos 75 anos. E durante esse período, Sadako cresceu como uma menina normal, fazia as coisas, se tornou até uma exímia atleta de sua equipe de atletismo da sua escola. Entretanto, durante uma vitória que ela teve, ela começou a apresentar sinais de enrijecimento do pescoço, o seu rosto depois do inverno começou a inchar. Levaram ela para o hospital e constatou-se que Sadako estava com leucemia. Dentro disso tudo, ela ficou no hospital e tinha outras crianças também que estavam tratando leucemia, e uma menininha de 5 anos ao seu lado morreu da doença. E ela pensava e olhava, será que eu vou morrer assim também? E durante aquele período, ela começou a fazer tissuros. E o que eram esses tissuros? Gente, tissuro nada mais é que origami. Só que ela fazia tissuros de grou. Grou é um tipo de ave que existe tanto no Japão, na América do Norte, na Ásia. E existia uma lenda que se você conseguisse fazer 1000 grous, o seu desejo seria realizado. Então ela naquela habilidade, ela continuava fazendo aqueles tesouros. Os seus amigos também ajudavam, vários estudantes de Nagoya levaram vários tesouros para o hospital. Entretanto, ela fazia aquilo e passava pela dor, porque ela sentia as dores, mas ela não reclamava de todo aquele sofrimento. No período da formatura que teve, o hospital liberou para que ela fosse. Tem até uma foto dela que roda na internet, depois você dá uma pesquisada, que ela está com o kimono dela, que a família comprou para ela para poder assistir ao evento. Entretanto, aos 12 anos de idade, ela fez seu último grow e dormiu e faleceu. Seus amigos então continuaram fazendo e pensaram, poxa, nós queremos fazer alguma coisa por ela, mas como? Não temos condições. Então,
eles começaram a fazer uma arrecadação para fazer algo por ela e tal, um monumento. E acreditem se quiser, 3.000 escolas do Japão enviaram, e acreditem no que eu estou dizendo a vocês, enviaram doações para essas crianças. E dentro disso foi criado o Monumento da Paz das crianças que foram vitimizadas pela bomba atômica, tanto de Hiroshima e Nagasaki, que existe na praça do Memorial em Hiroshima. E na imagem tem uma estátua de 9 metros e uma menina está segurando um grou acima de sua cabeça, mostrando que, mesmo em meio a um conflito tão triste, aqueles que partiram não foram esquecidos. E Sadako Sasaki sempre ficará na memória dos seus amigos, da sua família e na história do povo japonês. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Olha, foi muito interessante. Depois daqui, vai lá no Instagram do Jornada na História, já está aparecendo aí para você me seguir, que eu vou colocar a imagem lá do monumento. Aproveita, galera. Não perca essa oportunidade e gravem isso. A guerra não leva a lugar algum, somente a conflito e morte. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal e ó, não esquece da campanha, hein? Hashtag rumo a 1000 inscritos. Vamos tornar o canal Jornada na História conhecido no Brasil e no mundo. Bom, eu vou ficando por aqui. Até quarta-feira. Até mais.